Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer uma breve revisão do estudo A Origem do Mal. Vamos começar logo após a oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos abençoe nesse estudo, que tudo seja feito para a Tua vontade, para a Tua honra e glória, segundo a Tua vontade, não a nossa. Nós imploramos com perdão das nossas falhas e pecados, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, começando o estudo. Nós vamos iniciar em Jó, capítulo 2, que diz: Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, Satanás, Satã, o adversário, também veio no meio deles, infiltrado entre eles. Então nós temos aqui o primeiro indício, ou talvez a primeira evidência, né? Nós temos o contraste: filhos de Deus, adversário, opositor. Os filhos de Deus no plural, apresentando-se perante o Senhor para adoração, e o adversário entre eles para apresentar-se perante o Senhor. Mas nesse caso, vamos ver o que acontece. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Ele respondeu: De rodear a terra e passear por ela. Se você pesquisar aí na internet, possivelmente você vai ver um vídeo do Sérgio Monteiro, em que ele vai falar que aqui ele não fala como alguém que representa o planeta, mas ele fala como alguém que está por aí, como se ele estivesse falando: não tinha nada para fazer, eu estava aí errante, perdido, né? E uma outra coisa também que ele comenta é que essa conversa que Deus vai tendo aqui nos versos 2, 3, 4 e assim sucessivamente, é uma conversa truncada, é uma conversa muito curta, não tem elementos assim que indicam que essa não era uma conversa amigável, né? Não era uma conversa entre um ser que adora a Deus e Deus, né? É uma conversa truncada, era uma conversa em que dois seres estão conversando ali, e eles não compactuam da mesma linha de pensamento, eles não compactuam do mesmo interesse pelos outros seres, e assim sucessivamente. E aí ele fala: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto quanto ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar a Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Então veja, já havia sido dado a esse ser, pelo que esse verso diz, uma oportunidade de demonstrar a sua fala, e ele havia fracassado em derrubar a Jó. Mesmo ele desgraçando a Jó de alguma forma, ele continuava firme. E aí esse ser responde para Deus: É só tocar na pele dele e ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Então veja, aqui Deus havia acabado de dizer para ele que Jó havia vencido, que não havia ninguém como Jó, tão íntegro, honesto como ele, tão reto. E ainda assim ele diz: não, ele vai te negar sim. Então aqui nós temos duas... esse adversário coloca Deus na seguinte situação. Bom, a primeira, vamos voltar aqui, depois a gente volta para o texto. A primeira situação: Deus não conhece o coração dos seus servos, Deus não conhece a mente dos seus servos. Mesmo depois de tudo isso que aconteceu, Deus não conhecia a mente dos seus servos e a sinceridade do coração, assim como o adversário. Então o adversário está dizendo para Deus: eu conheço a sinceridade da mente dos seus servos melhor do que você. Então essa seria uma possibilidade. Uma outra seria: você sabe que ele não é sincero na sua adoração, e ainda assim você insiste em falar para o público que está aqui te adorando, entre os filhos de Deus que estão aqui comigo, que ele é íntegro e reto. Então, ou seja, ou ele está afirmando que Deus não conhece a sinceridade, a integridade da mente dos seus servos, assim como o próprio adversário, Satanás, e que Satanás seria melhor do que Deus
na compreensão da sinceridade dos seus servos, ou ele está aqui dizendo que Deus não era sincero com os seres que estavam ali. Deus sabia que Jó era interesseiro, que Jó iria negar a ele, etc. E estava escondendo aquilo dos servos, e que Satanás era o habilitado ali, o iluminado, o escolhido, que poderia revelar isso. Ou seja, definitivamente esse ser que se apresenta, que é relatado aqui como adversário, tudo isso que está no texto mostra que esse ser não era amigo de Deus, não fazia a vontade de Deus, não tinha interesse algum em fazer a vontade de Deus, e quando Deus permitia que ele fizesse alguma coisa, ele não fazia por sujeição a Deus, ele fazia justamente para tentar desestabilizar aquilo que Deus estabeleceu. Então, definitivamente, todos esses elementos mostram que ele é um ser caído, né? Ele é um ser que caiu, um ser que deixou de adorar a Deus. E aí então o texto diz, né, só tocar na pele dele. E aí o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. E aí Satanás sai da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Então veja, se você olhar aqui no capítulo 1 de Jó, né, fala dos filhos, né? E aí, veja que no capítulo 1 fala novamente: os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse: de onde vens? E essa conversa também é truncada, né? É uma conversa que não é uma conversa amigável. E ele fala novamente e diz: Senhor, observaste meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí Satanás diz: porventura ele teme, aqui no verso 9, né? E não é por interesse que ele teme a ti? Estende a tua mão, toque tudo que tem e vê se não blasfema contra ti, né? Então veja, o que nós vemos aqui: Satanás faz uma acusação grave contra Deus, não é contra Jó, é uma acusação contra Deus, dizendo que Deus não é capaz de conhecer a sinceridade, ou que Deus conhece a sinceridade dos seres e esconde isso daqueles que o adoram. No capítulo 2 continua assim, ele continua questionando a Deus, ele continua rejeitando a Deus. Então esse é definitivamente um adversário caído, não é? É um ser que Deus teria criado bom e teria se corrompido. Veja, não há nenhum indício sequer na Bíblia que Deus tenha criado um ser propositadamente para ser adversário dele. Então esse é um ser que foi criado perfeito e caiu. Agora nós vamos lá em Gênesis 13, né? A serpente era a mais astuta dos animais do campo e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí você pode ler o contexto do capítulo 13, em que Eva cai e também Adão acaba comendo do fruto também. E aí Deus os chama, eles confessam, né, que não tinha como esconder, eles confessam que haviam comido do fruto. E aí nós vamos olhar as maldições sobre eles, né? Bom, ele fala à serpente: maldita és entre todas as mais que toda fera, todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Veja, aqui nós vemos uma serpente falando com a mulher, né? Esta disse a mulher. Aí lá embaixo ele fala, olha, ele não tira a capacidade de fala, mas as serpentes não falam. Isso é um indício para nós que, por mais astúcia que a serpente tivesse, se ela não perdeu a habilidade de fala e ela não fala, então ela não falava nesse momento. Se ela não falava, alguém falou no lugar dela. Então, alguém se aproveitou de uma habilidade já existente na serpente, potencializou isso, usando-a como um boneco ali, né, em que ele fala, ou seja, ela não teria falado. Então, e nós sabemos que essas maldições aqui, elas são literais, não são simbólicas. Por quê? Porque se nós olharmos aqui: multiplicarei a tua dor, sua concepção com dor dará filhos. Isso é literal, isso não é simbólico. Se nós olharmos: com dor comerás da terra todos os dias da sua vida, espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. Isso também, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é literal, isso não é simbólico. Então, se as condições aqui, as consequências do pecado aqui são literais,
As consequências da serpente aqui são literais também, né? Nós vemos que ela realmente rasteja, mas ela não perde a capacidade de fala, não é colocado nada disso. Então não foi ela que falou, alguém falou por ela aqui. Então seria mais um indício. Aí nós vamos para Ezequiel. A fala de Deus aqui a Ezequiel em relação ao príncipe de Tiro, né? Profecia contra o rei de Tiro, né? Então veja, diga ao rei da cidade de Tiro, que eu digo a ele, cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz como Deus que está assentado no trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel, pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Bom, veja, aqui ele está falando, você pensa que é assim, mas você não é assim. Você pensa que é mais sábio que Daniel. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram, né? Você, cheio de orgulho, diz que é um Deus, está sentado no trono cercado pelos mares, né? Pois agora eu, o Senhor, digo, você pensa que é sábio como um Deus, e por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para o túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Será que você ainda vai dizer isso? Quando enfrentar seus assassinos, será mortal e não divino. Morrerá como um cão, um cachorro, nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor, dei essa ordem. O Senhor falou comigo outra vez e disse, homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim do rei de Tiro, que ele vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, digo isso. Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis, diamantes, esmeraldas, granadas. Tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no Monte Santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia que foi criado até que você começou a fazer o mal. Ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Anjo protetor, eu humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Então veja, tudo isso aqui, nós vemos o quê? Do verso 12 até o verso 15 ou até o verso 16, né, ou 17, né, se você olhar, é lógico que essas compras e vendas aqui, esse mercadejar, ele não tem um sentido de mercadejar coisas necessariamente, mas muitas vezes a ideia aqui não só disso, mas a corrupção de ideias, corromper as ideias, corromper a mente dos seres, né? Então veja, você vê aqui que é evidentemente uma linguagem de hipérbole, uma linguagem de exagero, né? Vivia no Éden, né, usava pedras preciosas, tudo isso foi feito quando você foi criado, né? Tu eras querubim, né? No dia em que foste criado foram preparados, né? Então veja, isso não parece se referir a um ser humano, a um rei, né, aqui desse mundo. Isso parece se referir a um outro ser, né? Ou seja, usar um exagero, usar falas que não se adequam a um homem, mas se adequariam, por exemplo, a um anjo, né? Então nós vemos isso aqui em Ezequiel, mas a princípio essa fala é contra o rei de Tiro, não é uma fala direta contra nenhum ser angelical, não é direta contra nenhum ser angelical, é uma fala contra o rei de Tiro, e nessa fala ele usa de exageros, e esses exageros não se adequam a um ser humano, parece se adequar mais àquele ser que aparece lá em Jó como adversário, aquele ser que possivelmente teria sido aquele que usou Eva no momento, que usou a serpente no momento que ela fala, né? Aqui em Isaías, né? A volta do povo de Israel para o seu país, né? O Senhor se compadecerá de Jacó, ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, os povos os receberão. Acontecerá que no dia em que o Senhor vier a te dar descanso para o sofrimento, então ele está falando aqui para o seu povo, como já cessou o opressor, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, aquele que feria os povos com furor, já descansa, já está cegada toda a terra, até as faias se alegram sobre ti, os cetros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Então, evidentemente, aqui isso é uma linguagem simbólica, né? Se referindo aos cedros, ou seja, é óbvio que os cedros não falam, então aqui é uma linguagem simbólica nesse momento. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações.
Esses todos te responderão: tu também adoeceste como nós, fosse semelhante a nós. Foi derrubada na sepultura a tua soberba. Como caíste do céu, aqui no verso 12, né? Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu do céu, você que dominava as nações, né? Foi derrubado ao chão. Antigamente pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Altíssimo. Mas foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e perguntar: será este homem que fazia o reino tremerem, que fazia todo mundo? Lembre-se que aqui é a mesma linguagem dos cedros lá. Ele não está dizendo que os mortos falam, que os mortos lá, que estão, os que morreram, principalmente os ímpios, que eles falam. Assim como ele não está dizendo aqui que os cedros falam. É uma linguagem simbólica aqui nesse momento, uma linguagem de hipérbole, de exagero. E nessa linguagem de exagero ele está se referindo a esse ser também. Olha, aqui se utiliza o termo Lúcifer, nós não vamos entrar no mérito. Como caíste do céu, Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Dizia: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Veja que essa linguagem é uma linguagem de exagero para se referir às altas ambições desse rei, mas se você olhar o comportamento desse adversário lá em Jó, você vê que ela se aplica, ela não é para ele necessariamente aqui, diretamente, mas ela se aplicaria a esse ser, né? Esse ser, esse adversário que em Jó, ele evidentemente ele não quer nem só se colocar como semelhante a Deus, mas esse adversário ele tem a audácia de questionar a sabedoria de Deus, 2 vezes pelo menos, ali no livro de Jó, e mesmo Jó tendo resistido, ele se coloca como alguém superior a Deus na compreensão dos seres, ou que compreende da mesma forma que Deus e está ali, por essa capacidade semelhante a de Deus, ele está ali apontando que Deus não é honesto e sincero com os seus servos. Então veja que ele é evidentemente um adversário de Deus. E portanto, esse adversário teria dado início à queda aqui no nosso planeta. Esse adversário teria incitado a rebelião de Eva, teria feito com que ela convencesse seu marido, não sendo enganado. A Bíblia fala evidentemente que ele não foi enganado, ou seja, ele fez isso por amor a Eva, e teria caído também. E aí, ou seja, a origem do mal no nosso planeta teria sido por esse ser, mas tudo indica também que esse adversário teria dado início a uma rebelião contra a soberania, contra a sabedoria de Deus. Aí nós vamos, por exemplo, lá para Apocalipse, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, fala de um dragão vermelho a perseguindo, né? Fala que esse dragão, ele lançou sobre si, levou sobre si a terça parte das estrelas do céu, né? A sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Aí nós vamos um pouco mais para frente, né? Veja, aqui é o dragão, né? Aqui fala de um dragão que levou sobre si a terça parte das estrelas do céu. Aqui nós temos uma batalha, Miguel contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos. Então, veja, Miguel e seus anjos, o dragão e seus anjos. Então nós estamos falando da luta de 2 seres inteligentes, ou seja, Miguel contra um adversário que domina seus anjos. Mas não prevaleceram. Quem não prevaleceu? O dragão e seus anjos. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o adversário que engana todo o mundo, foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse 1/3 lançado seria esse 1/3 dos anjos, né? Quando nós fazemos esse paralelo, seria esse 1/3 dos anjos aqui que estão com ele, né? E que foram lançados juntamente com ele, né? Seus anjos foram lançados com ele, né? Então, nós vemos aqui, ele cai, seus anjos são lançados com ele, são repelidos, são expulsos,
E lá, né, nós vemos aqui na linguagem aqui quando ele fala, sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e elas lançou sobre a terra. Quando a gente faz esse paralelo de texto, nós vemos que seria o quê? Uma rebelião liderada por esse ser e que tenha trazido essas consequências. Lá em Mateus também, nós vemos, né? Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes sinais. Aí nós vamos lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala aqui sobre a validade do ministério dele, né? Assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. Então aqui a ideia da serpente enganando Eva, mas nós vemos aqui que os indícios mostram que na realidade a serpente foi uma participante em comum de um engano, né? E que ela não teria participado sozinha, ou seja, um ser teria participado com ela, dados os indícios que nós vemos, né? E aí ele fala aqui sobre pessoas que enganam, né? O que farei para cortar ocasião às que buscam ocasião, a fim de que naquilo que se gloriam sejam achados como nós? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, seres que querem o mal das pessoas, mas que se apresentam exatamente como se fossem servos de Deus. E não é maravilha, porque o próprio adversário, o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós vemos aqui, comparando isso com Efésios, né? Que a nossa luta contra as potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais nos lugares celestiais, que nós devemos tomar a armadura de Deus e ficarmos firmes, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que é chamado aqui em Apocalipse do dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Então, aqui nós vamos em Mateus, né? Jesus falando, ora, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Se expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus. Como pode entrar na casa de um valente, furtar seus bens, se primeiro não maniatar, se primeiro anular ali a força do valente, a capacidade de resistência do valente, e assim saquear os que então a sua casa? E aí, nós vemos, e Lucas, né? Quando os 70 voltam da sua tarefa que Deus deu a eles falam, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E ele diz, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Se ele cai do céu, ele tem acesso ao céu, né? Então nós vemos que, e aí ele fala, né, eis que vos dou poder de pisar em serpentes, toda a força está comigo, né? Não vos alegrareis por se sujeitarem os espíritos, alegrai-vos por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então seres, quando ele fala que sujeitarem os espíritos, ou seja, seres que se sujeitam a vocês, que são capazes de manipular a mente de pessoas. E se esses seres são capazes de manipular a mente de pessoas a ponto de Deus dar poder para as pessoas te retirarem eles, expulsarem eles da mente das pessoas, então não seria difícil para esses seres utilizar a mente de um animal. Então nós vemos que todos esses indícios mostram para nós que existe um ser que lidera outros seres maus, espíritos, demônios. Esse ser é retratado na Bíblia como o adversário, né? As evidências de Gênesis a Malaquias, elas exigem um estudo mais cuidadoso. De Mateus a Apocalipse, ele é retratado de modo mais aberto, mais evidente. Então, para quem acredita nos livros de Mateus e Apocalipse, não há dúvida quanto a isso, né? É apresentada essa junção entre esse ser, o engano da serpente, e nós vemos esse ser, ele é apresentado de forma muito forte ali no livro de Jó, né? Como um ser que, obviamente, contesta a autoridade de Deus, contesta a sabedoria de Deus, contesta a integridade, o caráter de Deus, e se coloca como um ser tão capaz, ou mais capaz, mas pelo menos tão capaz, de entender os seres, que ele questiona ali que Deus conhecesse a sinceridade de Jó,
Ou pior ainda, que Deus conhecia, mas enganava os seres, não mostrando a real intenção de Jó ao adorá-lo. Então nós vemos aqui, nesse estudo, e aí nós vamos dar continuidade lá, né, nos estudos presenciais que nós estamos fazendo, nós vamos dar continuidade lá a isso, mas a ideia de fazer esse estudo foi mostrar que o quanto nossa mente se modifica no entendimento quando nós vamos buscar o contexto das coisas, né? Ezequiel, Isaías, evidentemente, eles não foram falas dadas diretamente ao adversário, mas elas podem ser aplicadas ao adversário. No entanto, quando nós vamos a Jó, nós vemos evidentemente Deus falando com um adversário, com um ser capaz de estar no planeta e ao mesmo tempo ir até onde Deus está para falar com ele, um ser que tem poder suficiente para causar danos aos seres humanos, né? E não só aos seres humanos, aos animais, e inclusive utilizar do seu conhecimento para provocar uma doença em algum ser humano. Então nós vemos aí um ser altamente capacitado em termos de conhecimento, que tem capacidade de se movimentar entre o planeta e a própria, ali, a princípio, aparentemente a própria habitação de Deus, o lugar onde Deus é adorado por outros seres. E esse ser, ele claramente se opõe a tudo que Deus diz, ele se opõe, ou pelo menos se opõe àquilo que ele acredita ser suficiente para tirar o crédito, descredibilizar a Deus. Que Deus nos abençoe, nós vamos dar continuidade a outros estudos depois, e que nós possamos, que espero que tenha ajudado na compreensão de mais esse estudo. Nós terminamos com mais uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Livra-nos de todos os males e nos auxilie com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.